Oi, tudo bem com vocês? Comigo, tudo continua bem. Estou voltando aqui hoje para dar continuidade àquilo que eu tinha proposto no último vídeo, né? Sobre os aprendizados durante a quarentena. E hoje eu acordei, fui dormir, né, ontem, acordei hoje com o tema sobre a morte. É um tema que faz desde o começo que eu falei que eu gostaria de falar sobre isso. Eu acho que eu estava esperando amadurecer um pouco na minha cabeça os pensamentos, sentimentos sobre esse tema, para eu poder trazer, falar o que eu penso e trazer para a gente até conversar, discutir. Depois, se vocês quiserem colocar algum comentário, trazer alguma coisa assim para a gente falar também, né? Então, é um assunto que acredito instiga, né? Todos nós, seres humanos, falar de morte. Nossa, morte. Só a palavra a gente já nem gosta de pronunciar, porque ela traz em si, em seu bojo, né, um peso muito forte. Morte, a vida vai acabar, eu vou embora, não sei para onde que eu vou, tudo é muito misterioso. Aprendemos com a religião que fomos criadas que a morte é como se fosse algo assim horrível, né? Fúnebre, que tem aquela imagem daquele ser com um capuz, uma roupa escura, com uma foice, né? Que vai tirar a nossa vida, algo muito trágico. Então, desde criança, nós aprendemos, fomos criados, né? Com essa crença limitante que a morte é algo ruim, que vai acabar com a nossa vida. Então, a gente fica nessa. Imagina você passar a vida inteira com medo do que vai acontecer no fim. É angustiante. Então, por causa da minha. Graças à minha mãe, né? Por eu ter esse hábito de ler muito desde criança, desde a infância, adolescência, de ler muito, eu fui buscando, assim, tentar entender o que é morte dentro da religião, fora dela. E aos poucos fui construindo dentro de mim o significado da morte, sem tentar assim deixar que influências externas me levassem a crer em algo ruim. Então fui seguindo a minha intuição durante a vida, até chegar hoje naquilo que eu penso. Não posso dizer que é definitivo, porque a gente nunca pode dizer que é isso, pronto, acabou, né? Muitas coisas podem mudar durante a nossa vida. Mas tudo que eu aprendi até hoje, né? Aquilo que eu gosto de falar, é a ponte, tudo que eu aprendi é ponte para o que eu sou hoje. Então, tudo que eu tenho hoje foi construído no decorrer da minha trajetória, da minha história de vida. Então, a morte, para mim, ela começou a ter assim um significado muito, muito importante depois que eu comecei a entender mais as pessoas, primeiro tentar entender a mim, né? As pessoas, a natureza. Tem uma autora americana, ela não é americana, se não me engano ela é suíça ou austríaca, mas ela mora nos Estados Unidos. Ela é uma psiquiatra que se chama Elizabeth Kubler-Ross. Eu li muito durante a época da faculdade de psicologia e ela traz muito nos seus escritos, nos seus livros, esse assunto sobre a morte, né? Experiências de quase morte, né? Ela acompanhava, fazia não experimentos, mas ela acompanhava assim pacientes à beira em fase terminal de vida e acompanhava essas pessoas, né? Esses pacientes seus. E o que eles falavam no final da vida, o que eles esperavam, aqueles que tinham experiência de ir e voltar. Então, ela tem assim, relatos maravilhosos sobre esse tema. Então, com essa autora, eu me inspirei muito a afirmar a minha crença de que a morte não é uma coisa ruim para mim, né? A morte não é um fim em si mesmo. A morte, ela é simplesmente uma passagem dessa dimensão que nós estamos nesse momento para uma outra dimensão, assim que eu consigo enxergar. Hoje estamos aqui nesse corpo de carne e osso, né?
como se fosse uma vestimenta que nós recebemos quando nascemos, como diz os espíritas, quando encarnamos, reencarnamos, adquirimos esse corpo pela genética, pela hereditariedade dos nossos ancestrais, né, de toda a nossa linhagem, os pais, né, e hoje somos o que somos, percorrendo um caminho, assim, dando continuidade ao que fomos, né, e ao que seremos. Então, a morte representa para mim essa passagem, né, vai terminar esse ciclo e eu vou para uma outra dimensão, vivenciar outras experiências. Cada pessoa tem a sua crença própria. Cada religião, cada seita, cada crença explica a morte de uma maneira. Então eu acredito assim que cada ser humano vai encontrar dentro de si o seu significado, aquilo que lhe faz bem. Pode ser que no passado, como para mim foi, teve um significado influenciado por aquilo que eu aprendi. Mas hoje ela pode ter um novo significado, tudo muda na nossa vida, né? Então a gente vai ressignificando os conceitos, os paradigmas e tentando dar uma nova roupagem para aquilo que antes foi ensinado para nós e hoje enxergamos de outra forma. Então, eu me sinto muito confortável, muito tranquila quando eu penso que a morte não é uma coisa ruim. A morte não é algo trágico, algo que vai acabar com tudo, vai destruir. Pelo contrário, eu acho que é o término de um ciclo e a continuidade de um outro. E assim, os vídeos, aquilo tudo que eu leio, diz assim, quando a gente parte, quando a gente morre, nada vai mudar, nós vamos continuar sendo quem nós somos, não tem como nós de repente sermos uma outra pessoa. Nós vamos continuar a ser o que nós somos sem esse corpo, sem essa roupagem, com aquela bagagem que nós aprendemos, mas dentro da nossa alma, do nosso espírito, dá essa energia, essa essência que ela continua viva no universo. Por isso que eu gosto muito daquela visão de quando a gente volta para a nossa morada, nosso mundo real, nosso mundo divino. Nós somos uma energia que expande no universo. Então, quando nós voltarmos para outra dimensão, com a finalização dessa roupagem de carne e osso, nós vamos ficar livres, né, dessa armadura. Então, a nossa essência, a nossa energia vai poder fluir no universo. E vamos encontrar com outras energias afins, reencontrar, né, várias outras individualidades, várias outras almas, e com aquelas vamos continuar vivenciando aquilo que está dentro do que a gente sincroniza, a nossa sintonia de alma, né, com essas almas gêmeas, chamas gêmeas, não sei que nome dar. Então eu tenho essa visão bem otimista, bem assim clara dentro de mim, que a morte é simplesmente uma passagem e que nós vamos dar continuidade à vida que temos aqui. Desculpa. Vamos continuar dando seguimento a essa vida, só que de uma forma mais ampla, mais aberta, essa coisa mais, né, sem esse invólucro que nos impede de fazer muitas coisas. Vamos ser livres. Por isso que muito a gente fala, parece, por isso que a gente fala muito assim que gostaria de ser como um pássaro, voar, porque nós já tivemos essa experiência antes, nós já voamos muito. Então nós vamos voltar a ser o pássaro que a gente tem tanto sonho em ser, né? Voltando para essa nossa casa, né? Então é isso que eu penso. Então não tenho medo da morte, acredito que é uma passagem, acredito que o nosso Pai Criador nunca nos fez para nos desejar algo mal, pelo contrário, sempre nos desejando que cresçamos mais. E é isso. E quero dizer que sou muito feliz por ser quem eu sou, por acreditar nisso, porque isso me dá uma paz, uma tranquilidade interior enorme. Principalmente nesses momentos de quarentena em que a morte é tão falada, né? Então, não precisa, assim, isso não precisa nos trazer medo, né? É isso.